Boa noite aos nossos amigos que irão acompanhar, né, essa reflexão depois pela internet. E nós estamos no final do ano, né? 2 semanas atrás, aqui nessa casa, foi discutido pela Clarice. Eu acompanho todas as palestras, viu? Estou aprendendo muito com os palestrantes dessa casa. A Clarice, ela falou sobre pequenos equívocos, não foi isso? Que nós deixamos passar os pequenos equívocos, não prestamos atenção. Aí, na semana passada, foi falado do Natal com Jesus, né? Foi isso. E tem uma sequência, é interessante que não combinamos, mas tem uma sequência os temas. Aí eu estava refletindo, e nós temos o nosso líder que nos orienta, nos ajuda, que é o Sr. Vanderlei. Quando a gente fica em dúvida, a gente dá uma ligadinha para ele, eu mando uma mensagem, o que eu faço? E ele, com a maior paciência do mundo, ele fala, olha, eu iria por esse caminho ou não. Então, Sr. Vanderlei, obrigada pela ajuda, está sempre nos ajudando. Um se chama de pimenta, né? Não é isso? Chama ele de pimenta, Sr. Vanderlei. Aí eu conversando com o Sr. Vanderlei, ele me deu umas ideias, aí eu falei, o Sr. Vanderlei já me ajudou, mas eu preciso de outra ajuda. Vou pedir a ajuda a Emmanuel, que é o Dácia, né? Aí eu pedi a Emmanuel. Vocês conhecem Emanuel? Emanuel, ele é o quê? O mentor de Chico. Falei, eu vou pedir também ajuda para o Emmanuel. Aí veio uma ideia desse livro, vocês conhecem? Palavra de Vida Eterna. Aí, Sr. Vanderlei, Márcia, a gente vai começar um ano aí, será que não poderia ir por esse caminho? Aí eu falei, o que o Emmanuel... Aí veio abrir, esse livro veio na minha cabeça. Peguei o livro, a primeira lição, recomecemos. Porque todas as vezes que nós estamos finalizando um ano, e que a gente vai iniciar, a gente fala, graças a Deus esse ano está acabando, vai começar um ano novo, né? É como se nós fôssemos virar a chavinha e todas as dificuldades, os desafios irão desaparecer. Não é assim que nós pensamos? Porque nós já estamos envolvidos naquela noite natalina, já estudamos o Natal com Jesus, já refletimos sobre os nossos pequenos equívocos que às vezes nós deixamos passar, a gente passa a preciso recomeçar. Então, nós vamos refletir hoje o que o Emmanuel quer nos dizer. Mas antes, vamos cumprimentar a equipe espiritual dessa casa, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos nesse planeta, esse planeta maravilhoso, a oportunidade de estarmos aqui, porque é aqui onde nós conseguimos a cada dia nos transformarmos em pessoas melhores. Que nós possamos ser inspirados, entendemos o que aqui vai ser discutido, possamos levar o nosso dia a dia. Então vamos ver o que o Emmanuel quer nos falar? A lição ela é a número 1. Recomecemos, inicia assim. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Isso quem diz foi Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16. Aí Emmanuel nos diz assim, não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito? Escutaste a resposta de Fel? Suportastes a decepção dos que mais amo, que é o abandono, né? Decepção quer dizer abandono. Dos que mais amas? Fracassaste no empreendimento? Colheste abandono? Padecestes desilusão? Entretanto, recomeçar é a bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Tornar o calor da primavera na primavera seguinte, inflamar-se o horizonte
cada manhã com fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer-se: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfazeste do imprestável, desvencilhaste do inútil, esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Aí vamos pensar, o que Emmanuel quer nos dizer? Nós passamos todos os anos, esse ano, tivemos os nossos objetivos, né? Porque toda vez que vai iniciar o ano, as pessoas falam, eu vou começar a academia, eu vou fazer um curso novo. Alguns falam, eu vou iniciar um regime depois das festas. Nós criamos uma série de ideias para recomeço. Aí inicia o ano, mas nós continuamos na mesma. A maioria das vezes, quando chega em julho, a gente já está reclamando daquele ano. Fala, nossa, que ano difícil. Não é assim que nós fazemos? A chavinha vira, vem dezembro, nós enchemos o coração com aquele amor que nós somos envolvidos por Jesus, né? Que é Natal. Aí vem aquela esperança do ano que vai iniciar. Aí começa o ano. Aí nós caímos na nossa rotina e nós percebemos que nada mudou. Aqueles nossos desafios que nós carregamos durante o ano, virou a chave, iniciou-se, ele continua. Não vai continuar aquele mesmo trabalho material, aquelas mesmas refeições. Nós vamos continuar a nossa rotina. Então, se nós vamos refletir, o Emmanuel está falando aqui, que para que as coisas mudem, depende de nós. Não depende de nós? Deus já nos fez isso, quando Ele nos deu a oportunidade de reencarnarmos. Quando Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesse planeta que é a nossa escola, para fazermos diferente do que nós fizemos na vida anterior. Mas diferente o quê? Se aqui é uma escola, nós vamos fazer diferente aquela matéria que nós falhamos numa existência anterior. Mas aí nós vamos refletir. A gente precisa esperar uma próxima reencarnação para que nós façamos diferente? O que vocês acham? Não. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de nós fazermos diferente todos os dias. Todos os dias. Aí diz aqui, Emmanuel, ele está falando com esse texto que nós possamos recomeçar quantas vezes forem necessárias. Eu posso recomeçar aquele curso que eu parei. Eu posso recomeçar aquele tratamento médico que eu não dei continuidade. Eu posso recomeçar uma amizade que por algum motivo eu me afastei. Eu posso recomeçar de novo com aquela criatura. E eu posso recomeçar comigo mesmo. Não é o ano quando vira que algo vai ser diferente. É as nossas escolhas que podem ser mudadas. Mas para que isso aconteça, meus queridos, para que nós tenhamos um recomeço diferente,
que é o que o Emmanuel está nos falando aqui, nós precisamos fazer uma análise do nosso ano. Opa! E que análise nós vamos fazer? Aquele trabalho que eu tanto queria não deu certo, qual foi o caminho que eu estava seguindo? Em que momento ele parou? Em que momento as coisas deixaram de caminhar da forma que eu desejava? Qual foi o caminho que eu peguei para que as coisas deixassem de acontecer? E às vezes, meus queridos, nós vamos entender que às vezes nós estamos tentando algo que não é para nós darmos continuidade. Isso em tudo em nossa vida. Às vezes nós temos medo de recomeçar uma nova profissão. Não temos medo? A gente prefere ficar naquela situação que às vezes nós não estamos felizes. Aí vai virar o ano, a gente acha que algo vai mudar. Mas se nós não estamos felizes aqui, realizados interiormente, a coisa não vai mudar. Às vezes nós pensamos muito, e se nós ficamos naquele comodismo e temos medo do recomeço. Do recomeço. Aí a nossa vida vai andando, não é assim? Vocês já imaginaram? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. O apóstolo, Pedro foi um dos apóstolos de Jesus. Ele negou Jesus no dia que Jesus aconteceu o quê? Que Jesus foi preso, torturado, depois desencarnou. Pedro tinha negado Jesus. Já pensou se ele desistisse? Que ele não recomeçasse? Mas Pedro recomeçou. Ele não esperou uma nova reencarnação para recomeçar. Ele recomeçou ali. Ele não desistiu. Maria de Magdala, quem conhece Maria de Magdala? Outros falam. Maria de Magdala, ela tinha uma vida de luxo. Ela conheceu Jesus. E ela recomeçou tudo. Mudou a vida dela totalmente e recomeçou. Paulo de Tarso. Antes ele era Saulo. Vocês sabem a história de Paulo de Tarso. Perseguia Jesus. Perseguia Jesus. Ele perseguia, na verdade, o cristianismo, né? Aí um dia, na estrada de Damasco, ele cai do seu cavalo, tem uma visão diferente, recebe o chamado de Jesus e recomeça. Paulo de Tarso, quantas coisas maravilhosas ele nos deixou. Se esses 3 que eu citei como exemplo foram capazes de recomeçar, nós também podemos. Nós podemos recomeçar. Eu não tenho mais idade para eu voltar a estudar. Não existe idade. O recomeço está aí para todos, todos nós. Eu posso recomeçar um relacionamento. Eu posso recomeçar uma profissão. Eu posso recomeçar, principalmente, a minha parte emocional. E qual a melhor maneira que eu faço para esse recomeço? Me apegando aos ensinamentos do Mestre. A Jesus, ele nos deu toda a receita. Mas para que nós recomecemos, meus queridos, a gente precisa se conhecer. Eu sempre gosto de repetir isso daqui.
Por que eu gosto de repetir? Porque quanto mais nós falamos, a gente vai ouvindo e vamos procurando seguir o que o mestre nos falou. A gente só é capaz de recomeçar algo se nós vamos identificar em nós o que precisa ser mudado. Não é verdade? Se nós não... O que aconteceu nesse ano, fazendo uma análise, que vai iniciar um ano novo, faz uma listinha, o que eu fiz que não deu certo? Que não é o outro. Nós estamos falando de nós. Nós estamos falando de nós. Jesus nos falou. Kardec já nos falou. Não é o mundo que tem que mudar. Não é o outro que tem que mudar. Somos nós. A mudança está em nós. Porque às vezes nós esperamos mudança do outro. O próximo governo que vai assumir. Não é assim que nós pensamos? Mas não é, meus queridos, somos nós. E essa mudança, ela tem que partir de nós, mas não tem como nós mudarmos se nós não nos conheçamos. Aquele trabalho está cansativo, mas o que eu tenho que mudar nele? Por que eu não consigo ter diálogo com meu filho? O que eu tenho que mudar em mim para conseguir me aproximar dele? Isso pode acontecer. Principalmente com a correria do dia a dia hoje, no celular, com a informática, com tantas coisas que são ótimas para nos auxiliar, mas às vezes nós utilizamos de forma um pouco equivocada e nos afastamos das pessoas que amamos. Aí não temos mais diálogo. Então vamos aproveitar o próximo ano para recomeçar por aí. Eu não tenho diálogo, eu não consigo mais compreender o que meu filho fala. Aonde foi que desviamos? Aonde que nós nos afastamos? O que acontece? É normal. A correria do dia a dia pode nos causar isso. O que eu preciso recomeçar para que nós possamos nos aproximar de novo? Por que será que aquele familiar que eu sempre encontrava, eu não o vejo faz tempo? Por que será que nós nos afastamos? Aquele amigo. O que aconteceu? Por que será que a minha parte física, que eu ando tão enfermo ultimamente? Porque o corpo, ele fala. Se nossa parte emocional, espiritual não está bem, o corpo fala. Quando que começou isso? Por que eu ando tão enfermo? O que eu preciso mudar? A minha alimentação, os meus hábitos. Isso é um recomeço. E a certeza que nós não estamos sozinhas, isso nós já temos. Todos nós, senão nós não estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos nas nossas casas. Se nós estamos todos aqui, porque nós temos certeza que não estamos só. Que Jesus e toda a sua equipe está conosco. Nós estamos sendo auxiliados. Agora precisamos de nós fazermos a nossa parte. Por que será que eu tenho tentado tanto algo que aquela coisa não anda? Será que é esse caminho que eu tenho que seguir? E às vezes a gente fica dando uma palavreada mais popular, nós damos murro em ponta de faca. É isso que as pessoas falam, não é isso? Mas por que nós fazemos isso, meus queridos? Pelo nosso orgulho, às vezes. Será que não é? Às vezes nós perdemos o trabalho material e nós estávamos numa posição, nós ganhávamos um certo valor
E a gente quer continuar naquele mesmo patamar. Não queremos recomeçar. E às vezes, meus queridos, se faz necessário um recomeço. E só os corajosos recomeçam. Só aqueles que acreditam que recomeçam. Recomeçar não quer dizer que nós não vencemos na vida, muito pelo contrário. A doutrina nos ensina isso. A doutrina fala o tempo todo de recomeço, que cada existência que nós temos a oportunidade de estarmos aqui, nós estamos recomeçando. Então não é desmérito nenhum nós recomeçarmos nessa própria existência. Eu vou ter que iniciar. Vamos iniciar se houver a necessidade. Se houver a necessidade. Nós não podemos deixar de acreditar. Aí nossa Emmanuel está falando para nós aqui. E o melhor lugar para que nós possamos recomeçar é dentro da nossa casa. Naquela sala de aula que já foi dito aqui. Recomecemos admitindo que nós erramos com alguém. Ou se alguém errou conosco, vamos ser caridosos, colocar em prática o perdão. Vamos, o pessoal nós aqui da doutrina, nós falamos muito do Evangelho no Lar. Já deve ter tido várias palestras aqui que falam do Evangelho no Lar, não é verdade? E o Evangelho no Lar, uma da função do Evangelho no Lar é unir as famílias, não é isso? Mas às vezes, meus queridos, nós utilizamos o Evangelho no Lar para apontar. Não é assim? A falha do nosso familiar. E não é para isso. Então, que nós possamos recomeçar todos os anos que nós achamos, encontramos aqui, ó. Não é aqui, não é ali, é aqui. Aonde é que eu estou pisando no tomate? Que às vezes acontece, né? Nós não fazemos isso. Nós podemos aproveitar aí, ó, dia 31 de dezembro, eu vou fazer uma lista. Santo Agostinho já fazia isso todas as noites quando ele ia dormir. Vocês conhecem Santo Agostinho? Sabem da história dele? Antes de dormir, ele fazia uma análise. Como foi meu dia? Como que eu tratei o meu próximo? Eu fui útil para alguém? Ele fazia uma análise como foi o dia. E nós vamos fazer essa análise quando tiver o momento de virar o ano. Vai vir o Natal? Vamos reconciliar com o nosso próximo, vamos homenagear o nosso Mestre Jesus, vamos trocar os presentes, isso faz parte também, é normal. Não podemos esquecer, né, do grande homenageado, que é o nosso Mestre, mas devemos também homenagear os nossos familiares. Então vamos aproveitar para recomeçar com aqueles que nós não falamos há muito tempo. E colocar isso em prática durante todo o ano. Todo o ano. E para isso, meus queridos, exige um exercício que é a humildade, que é o grande ensinamento do Mestre. Só recomeça aquele que exercita a humildade. É isso que Emmanuel está nos falando aqui. Afinal, ele nos diz também nesse texto que só passa de ano, se nós estamos numa escola, só passa de ano quem estuda a matéria. Quem estuda a matéria. Eu vou ter que recomeçar aquela matéria uma vez, 2, 3, 4, 10, 20, 30, não importa. Não importa quantas vezes nós recomecemos. Mas o importante é que nós
perdemos, não deixemos de querer ter essa vontade de mudar. O recomeço não é nada mais do que mudança. Porque senão, quando nós não queremos mudar, pode vir vários anos novos na nossa vida. Vários, mas as coisas não mudam. Porque não é a data quando ela muda que a nossa vida vai mudar, não. É as nossas atitudes. Aí nós podemos aproveitar também, claro. A doutrina, o Espiritismo nos ensina de caridade, eles nos ensinam da parte moral. Hoje o Sr. Edson falou aqui que quando nós reencarnamos, nós precisamos ter o aprendizado moral e o aprendizado intelectual. Ele falou isso aqui hoje. E precisamos mesmo. Nós só conseguimos ter o recomeço quando nós entendemos que Jesus quis nos ensinar. O que ele quis nos ensinar. Quando nós passamos a entender o que Jesus nos falou, aí nós começamos a mudar aqui dentro. Nós vamos entender que nós somos filhos, que os nossos pais não têm os mesmos pensamentos que o nosso, que cada criatura é uma criatura diferente, mas nós vamos respeitar as diferenças, a forma de pensar, a forma de agir. E os pais com os filhos e os filhos com os pais. Os irmãos, os maridos, as esposas, a humanidade. Porque às vezes a gente quer ter, eu escutei muitas pessoas falarem, eu não gosto de falar de política, mas o nosso país, vou usar o nosso país como exemplo, porque é aqui que eu moro, eles se dividiram por visões diferentes na parte da política. Pais deixaram de falar com filhos, irmãos deixaram de falar com irmãos. Mas aí a gente pensa, se não é nós que temos que mudar, e Jesus nos trouxe o exemplo, da mesma forma que Jesus não apresentou nenhuma religião, ele também não apresentou nenhum partido político. Não é isso? Então, nós não podemos deixar que essas coisas do mundo, nos afaste do maior ensinamento que o Mestre nos trouxe, que é o quê? O amor, a caridade, o perdão, o entendimento. Eu posso pensar diferente do meu irmão, mas eu não posso deixar de amá-lo. Jesus não deixou de amar os fariseus. Os fariseus não pensavam diferente de Jesus. Eles não tinham ideias diferentes. Jesus alguma vez deixou de amar os fariseus? E se nós formos pensar na parte da política, os fariseus tinham visões, ideais totalmente diferentes de Jesus. Tão diferente que prenderam ele. Mas ele não deixou de amá-los. No seu último segundo, o que ele disse? Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Então, meus queridos, se Emmanuel está falando de recomeço, nós possamos recomeçar também por aí. Essas divisões que o nosso país está no momento, que nós não participemos disso. Por que nós não podemos participar disso? Porque nós já entendemos o que Jesus quer nos ensinar. Nós todos aqui somos discípulos do Mestre.
Então, nós temos o quê? Que compartilhar a paz, a união. Então, que possamos recomeçar nisso também. Porque o fato de nós não falarmos, mas quando nós entendemos que aquele irmão que não está falando com o outro por X ou Y, se a gente apoia, a gente está contribuindo com isso. E esse não é o papel dos cristãos. Não é o papel de cristão. Porque não é isso que o mestre quer de nós. Isso tem que iniciar dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Porque é o que nós passamos, a união da família, que vai fazer o mundo diferente, que vai mudar o mundo, é as nossas atitudes. Percebe, meus queridos? O convite que Emmanuel veio nos trazer hoje através de Jesus foi esse. Que o maior ensinamento do Mestre foi o amor. E que nós possamos recomeçar assim. Que coloquemos de lado, não importa o que o outro pensa, o que o outro faz. Vamos mudar dentro de nós. Vamos levar o amor para dentro dos nossos lares. Que nós possamos recomeçar um 2026, seguindo o que realmente Jesus nos ensinou, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer diferente. Fazer diferente. Muita paz a todos, que Jesus possa nos fortalecer, que tenhamos um excelente Natal, comemoremos com os nossos amigos, com os nossos familiares e que não esquecemos quem é o nosso homenageado. E um ótimo 2026, que nós possamos recomeçar com amor, com caridade e com humildade. Coraçãozinhos para vocês, os nossos irmãos de casa. Tenham um excelente semana.